Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos aí que tiverem posse da sua Bíblia. Abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, iam entrando no templo, pediu-lhes que lhes dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, aleluias. Nós já estamos aí, rompendo mais um ano, chegamos final de ano, fazemos muitos planos, passamos por muitas tribulações nas nossas vidas, mas o que fica é aquela reflexão, aquela retrospectiva, sobre o que nós vivemos este ano, Então, quando eu me pego meditando no livro de Atos, no capítulo 3, nós vemos um homem esperando uma coisa e o que ele recebeu era muito maior do que aquilo que ele esperava. O que eu aprendo com isso? Que às vezes a nossa visão carnal é tão pequena que nós nos contentamos com muito pouco. Pedro e João poderiam ter se esforçado ali para dar alguma esmola para aquele homem, mas que diferença faria na vida daquele homem receber apenas uma esmola? Então, quando nós vamos para a presença de Deus, Ele não tem uma esmola para nos dar, Ele tem muito mais do que isso. Então, o que vemos aqui é um homem acostumado com a sua situação. Um homem passando por aquelas dificuldades, simplesmente alguém colocou na cabeça dele que o máximo que ele teria era uma esmola. E alguém colocou na cabeça dele que ele não poderia entrar dentro do templo, dentro da igreja, e que ele tinha que ficar do lado de fora para receber a esmola. Mas quando ele se encontrou com dois homens de Deus, ele viu que ele merecia mais do que aquilo. Porque Jesus ele veio para nos dar oportunidades. Jesus ele veio para transformar nossas vidas. Ele veio para mostrar que nós temos valor, não porque nós valemos alguma coisa, mas porque Ele nos deu valor. Então nós vemos aqui, quando ele vê Pedro e João entrando, ele logo se enche de esperança, acreditando que naquele momento ele ia ganhar algo que ia satisfazer a sua carne naquele momento, uma esmola que desse para ele comprar um pão, um leite, alguma coisa para ele se alimentar. E então Pedro e João, olhando para ele, porque a Bíblia fala que fitaram os olhos nele, fixaram os olhos nele, Talvez nós achamos que os nossos gestos não valem nada, mas tudo que uma pessoa precisa muitas vezes é que você olhe nos olhos dela. Tudo que uma pessoa precisa muitas vezes é que você encare ela de igual para igual, trate ela como ser humano que ela é, independente da circunstância em que ela se encontra. Porque para o homem, ele olha para você de acordo com aquilo que você tem, em muitos casos. Mas Jesus, ele olha para nós com aquilo que nós seremos na presença dele. Então ele nos olha já com dignidade. Mesmo que naquele momento a nossa situação não seja digna, Jesus ele nos olha com dignidade. Então quando Pedro e João olham para aquele homem, nos olhos, eles estavam olhando com igualdade. E apenas aquele gesto estava mostrando para aquele homem que ele merecia mais do que aquilo, que ele valia mais do que aquilo, e que a vida dele não foi feita, não foi projetada para viver pedindo esmolas. Naquele momento, Pedro e João, olhando para ele, diz: Olha para nós, E ele responde: Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nesta noite é: o que nós temos a oferecer? Pedro e João não tinham dinheiro, não tinham nada físico, mas eles tinham a palavra de Deus. Será que nós hoje que nos intitulamos cristãos, nós temos a palavra de Deus? Ou será que nós achamos que o que nós temos ainda é muito pouco para oferecer para alguém? Quando na verdade o que nós temos hoje é tudo que uma pessoa precisa, Você dizer para uma pessoa Jesus te ama, talvez pode não mudar nada na sua vida, mas vai mudar a vida dessa pessoa.
né? Você olhar para alguém nos olhos, talvez para você não vai fazer diferença, mas para aquela pessoa que está recebendo aquele olhar, faz muita diferença, né? Eu lembro da minha vida, no início da minha conversão, a maneira que as pessoas olhavam para mim já fazia eu me sentir mal, né? Porque você consegue entender pelo olhar a maneira que a pessoa está olhando para você, com um olhar de pena, um olhar de desprezo, um olhar de superioridade. Então, quando você olha para uma pessoa com um olhar de dignidade, um olhar de igual para igual, se aquela pessoa está caída, automaticamente ela se levanta. Por quê? Porque de tantas pessoas que olhou para ela com olhar de superioridade, você foi a única que olhou para ela de igual para igual. E é esse olhar que Pedro teve para com aquele homem, mostrando para ele que ele merecia mais. Então, Jesus está falando para você nesta noite, né? Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a sua situação, não sei como as pessoas têm olhado para você, mas você pode ter certeza que você merece mais, né? Jesus, ele te chamou para ser mais, né? Muitas pessoas, elas dizem que Jesus, ele nos chamou para sentar entre os príncipes, né? E às vezes até usam isso de maneira egocêntrica, né? Para poder exaltar alguém, para que uma pessoa seja exaltada, a outra precisa ser humilhada. Mas não, o que Jesus enxerga em nós é um levantamento. Ele não quer que nós vivamos na sarjeta, ele não quer que nós vivemos na mendigagem, ele quer que nós vivamos com dignidade. Então é essa dignidade que Jesus libera sobre a tua vida hoje. Você não pode aceitar essa situação que você está vivendo, você não pode aceitar essa maneira a qual foi imposta sobre a sua vida. Aquele homem, ele era chamado de coxo porque ele já havia nascido coxo, porque a Bíblia diz que ele já era coxo desde o ventre da sua mãe. Então as pessoas rotularam ele daquela forma. Mas Jesus, ele entrou na vida daquele homem e mostrou para ele que ele era muito mais do que um coxo. Então não importa como você está hoje, você vale muito mais do que isso, você é muito mais do que isso, e o findar deste ano vai ser uma bênção na tua vida, porque Deus vai virar o seu cativeiro.